Torcedor do São Paulo, bora acompanhar aqui o Linha de Passe, pessoal, falando sobre o São Paulo. Empate amargo contra o Juventude. O São Paulo empatou, perdeu ali a sua vaga no G4. Fortaleza venceu, o São Paulo caiu para a quinta colocação. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo, deixar os créditos na descrição e ESPN Brasil. Bora pro vídeo, galera. Linha de Passe começa agora para passar pelos principais jogos da rodada desse domingo e o primeiro deles, 100 gols. A gente vai falar aqui no primeiro momento de Juventude e São Paulo, mas não sem dar uma boa noite, ouvir os destaques dos nossos comentaristas. Mário Marra, tudo certo? Oi, Dani, tudo bem? Prazer estar com você. Fernando Campos, Celso Zelt, Jean Oddi e Funk Sport. Tá bom, destaque não tem como fugir, né? A ausência do Alisson já pesando no primeiro jogo do São Paulo com um meio-campo diferente. E aí, assim, a gente pode ir para qualquer lado, mas eu vou no lado do controle que o Alisson oferece. É um jogador que pega o rebote, é um jogador que acelera o jogo, que aparece para fazer tabela, que chega, às vezes, na área adversária. São Paulo sentiu muito a falta do Alisson hoje. Fernando Campos, já que o Marra te citou, eu vou aí nessa outra ponta da mesa te dar uma boa noite, já com as imagens. Melhores momentos, jogo sem gols, teve gol anulado, daqui a pouco a gente fala dele, mas 0-0 para a Juventude e São Paulo em Brasília, dona. Muito boa noite, Dani, Marra, Jean, professor, né, fã de esporte, sempre um prazer estar aqui no Linha. Não só do Alisson, né? O Alisson, para mim, era o melhor jogador do São Paulo na temporada. Né? Um jogador que traz dinâmica, com e sem bola, se apresenta para jogar, e o São Paulo mais lento, sem essa dinâmica. Eu vou destacar, mas é uma partida muito correta da Juventude, viu? Mesmo com a saída do Roger, né? Acho que a mudança é uma mudança muito consciente, priorizando um estilo de jogo, quando você contrata o Jair Ventura. E hoje esse time físico levou perigo, quando subiu a pressão, o São Paulo ficou bem desconfortável, teve oportunidade também, tem a polêmica da arbitragem, né? do gol que foi anulado. Então, destacando como esse time do Juventude, mesmo com problemas no seu orçamento, né, mais limitado, está competindo, está numa zona de classificação para a Sul-Americana. Né? O saldo até agora é extremamente positivo. E hoje, em vários momentos da partida, para mim, dentro da proposta, foi até melhor que o São Paulo. Wilton Pereira Sampaio, o árbitro desse jogo, claro, auxiliado por todo o aparato tecnológico e humano do VAR. Já a gente chega também nesse lugar. Jean Oddi, está tudo bem com você? Tudo bom, Dani? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, eu acho que assim, apesar do 0-0, não foi um jogo ruim, não. Foi um jogo, em alguns momentos, acho que até bom. O São Paulo foi ligeiramente melhor no primeiro tempo. O Juventude foi certamente mais perigoso na segunda etapa. Acho que o empate é até um resultado justo. O Juventude que consegue arrancar mais um ponto de um adversário bem mais forte, né, do ponto de vista de elenco, de qualidade, como fez com o Atlético, num campo que não é dele. Quer dizer, o Juventude que vende o seu mando para jogar fora de casa, porque foi assim contra o Atlético, foi assim contra o São Paulo também. E mesmo assim o Juventude conseguiu não perder de adversários mais fortes, apesar da sua diretoria ter feito esse esforço de tentar vender o mando para jogar com a torcida adversária em maioria. E convenhamos, né? Vender o mando para jogar nesse gramado realmente... A gente viu ontem também o Flamengo jogando contra o Criciúma aí, porque o Maracanã está fechado, justamente para que melhore o gramado do Maracanã para Flamengo e Fluminense. Prof, eu fico com saudade de você, trabalhamos em horários distintos, sabe? Também, Dani, tá tudo certo? É um prazer estar contigo. Boa noite. Dani, Donan, Marra e Jean. Olha, vou fazendo poesia já, né? O cara é poeta, é assim, tá no Uma sangue. rima e uma solução. Foi uma jornada muito pouco inspirada do São Paulo Futebol Clube, né? Sim. A gente sabe que faltava ali o Alisson, e o Marra já colocou bem o que significa a falta do Alisson no jogo, jogado. Mas não pode se justificar só por isso. Uma jornada muito pouco inspirada de quem teve a oportunidade de estar em campo. Né? Um dia que falta Alisson, que falta também Caleri, e que falta o Igor Vinícius, aliás, os dois laterais hoje. Né? São Paulo, né? O Rafinha voltando depois de muito tempo. Mas houve muito pouca inspiração individual, que é o que está salvando pontos para esse time do Subiu de Alegria nos últimos tempos. Né? A gente teve muito pouco Ferreirinha, muito pouco Luciano. O São Paulo correu muitíssimos riscos nesse jogo. O gol anulado foi do Juventude, a bola no travessão e no chão foi do Juventude. Então, pelo menos o segundo tempo do São Paulo, eu considerei ruim. Muito ruim. Primeiro tempo, São Paulo ainda tentou o jogo, e eu acho que nessas condições, mesmo quando você não tem grandes chances de gol,
quem mais busca o gol merece ser considerado melhor em campo. Isso aconteceu no primeiro tempo, mas no segundo tempo não. E na prática, quem olhar aqui a classificação já vai ver o Fortaleza tomando o lugar do São Paulo no G4. Sim. Daqui a pouco a gente chega nesse jogo do Fortaleza. Eu acho curioso, né? É inevitável a gente falar da falta que faz o Alisson para esse time, porque a gente tem elogiado o Alisson desde o ano passado. Então é coerente. Sim. Mas ele vai passar muito tempo fora. Então também é importante se pensar em soluções para que a gente aqui não se torne repetitivo. A vida vai ser essa. Não tem o Alisson, não vai ter o Alisson durante muito tempo. Quando o Corinthians perdeu o Renato Augusto, era toda semana, porque sem o Renato Augusto, porque quando o Renato Augusto voltar, agora vai ter o Renato Augusto. Não adianta, assim, é isso. Eu estou plenamente de acordo com você. Essa coisa assim, a gente de repente começar a focar na ausência de um jogador para justificar todos os problemas que os times têm, isso acho que vale para o São Paulo e vale para outros. E só para fazer justiça, são dois, né? O Pablo Maia e o Alisson, que são jogadores para compor ali o meio-campo. E acho que tem mais jogadores hoje ausentes também. Laterais. Exato, Caleri hoje. Não é essa questão, assim, é que eu acho que isso muitas vezes acontece, né? Quando um jogador importante, e o Alisson, estou de acordo com o Dona, talvez fosse o melhor jogador do São Paulo na temporada. É que o Lucas, quando o Lucas está... Cara, é absurdo, né? Hoje mesmo, assim, às vezes o São Paulo não está jogando bem e o Lucas encontra... Então é difícil dizer, o Alisson é melhor se o Lucas jogou, está em campo e tudo mais. Mas realmente, eu tô de acordo com você. Agora é preciso, o São Paulo já está buscando alternativas, né? Já está atrás de peças de reposição e vamos ver como essas peças Eu acho até que dentro do elenco, tem claro que com características um pouco diferentes, né? Assim, mas tem soluções, né? O Nestor é um jogador que pode jogar um passinho para trás, é que normalmente a perna esquerda ele joga mais pelo lado esquerdo, ele pode jogar do outro lado. Hoje foi Luiz Gustavo e Bobadilha. Tem Galopo que pode recuar e que até entrou no segundo tempo. Já chegou a fazer isso. Já chegou a fazer isso. Eu acho até que ele tem uma característica um pouco mais parecida, que é um jogador que chega à área adversária com a mesma facilidade que chega o Alisson. E é isso que vocês estão falando. Eu acho que dura um tempo essa situação de, nossa, mas é incrível. O que tem de diferente, que o time funcionava antes e não funciona agora? A resposta é imediata. A saída do Alisson. Mas não dá para ficar escorado nisso. E eu não acho que o Zubeldia vai ficar escorado nisso. Eu acho que isso é uma situação do torcedor que em algum momento pode dar uma queda emocional em campo, os jogadores podem sentir e tal. Mas eu acho que o São Paulo tem possibilidades com o elenco que tem, talvez mudando um pouco o jeito de jogar, talvez tendo 3, né? Luiz Gustavo, Nestor e Galopo, Nestor e Bobadilha, mas aí abrindo mão dos homens da frente. Hoje seria até um dia bom para isso, né? Porque hoje já não tinha o Caleri. Eu sou uma grande defensora da permanência do Luciano nessa equipe de maneira geral. Eu acho que Ferreirinha hoje não fez um jogo com tanta calma para fazer as finalizações necessárias, né? Mas tem ido muito bem. Lucas, Ferreirinha, Luciano e Caleri. Mas talvez sem o Alisson isso precise ser revisto. E aí pode ser que sobe para o Luciano, porque o Lucas hoje, a hora que ele cai um pouco mais por dentro, é quando ele oferece mais perigo no jogo, né? É porque o Alisson entrega o que esses outros jogadores, Luciano, Ferreirinha, não entregam, que é regularidade. A regularidade do Alisson, nessa nova fase da vida do Alisson, né? O Alisson volante, o Alisson trazido para o meio campo, que foi um achado do Dorival, é sempre bom lembrar isso, ele entrega muita regularidade. E hoje eu até dou desconto, porque é a travessia do rio ali. Foi a primeira. Com toda a dificuldade do gramado também, né? Sim. E também esse gramado, pelo amor de Deus, né? Aliás, gramado no Campeonato Brasileiro, gramado bom é exceção. A regra é gramado ruim. É só você ver os jogos da rodada aí, o número de jogos em que você vai apontar o gramado como uma das justificativas para o mau futebol do São Paulo de hoje. Insisto, principalmente no segundo tempo. No primeiro, o Jean falou dos coelhinhos que o Lucas costuma tirar da cartola, estava dando a impressão que ele ia conseguir tirar um coelhinho ali. Ele tentou uma, tentou 2, tentou 3, deu uma bela bola para o Ferreirinha, acho que foi o Ferreirinha. Isso. Ele até tirou o coelho da cartola. Faz a opção errada, mas aí não aproveitaram os coelhinhos dele, né? Agora, para o jogo do São Paulo, precisa ser buscada uma solução, sim. Eu acho que menos por nomes, eu estou com a tese do Marra aí, talvez dividir essa responsabilidade ali em 2 ou 3 que você ache, para dar uma dinâmica parecida com aquela que o time que tinha com o Alisson, porque isso é ausência para meses, para o resto de temporada. Eu acho que a solução vai chegar do mercado. E o São Paulo está aí muito próximo do Marcos Antônio, que é um jogador que tem uma característica, uma dinâmica com bola que vai facilitar o melhor funcionamento do trabalho do Zubeldia.
jogador que é passador, né? Que surgiu muito bem lá atrás no Atlético Paranaense, Shakhtar, né? Na Lazio não teve tanta sequência assim, mas acho que o retorno dele ao futebol brasileiro vai ser muito importante para esse São Paulo, assim. Óbvio que, como o Marra citou aqui algumas opções caseiras, acho que ele pode tornar esse São Paulo um pouco mais equilibrado. Mas o Alisson, ele estava sobrando tanto, assim, um nível tão alto, sem a bola, ele é muito combativo, um cara que pressiona, com a bola ele sempre dá a opção do passe, ele conduz esse meio campo, ele consegue levar essa bola com muita qualidade, e hoje eu não consigo ver ninguém próximo do nível dele. O Luiz Gustavo, por exemplo, não é esse jogador, uma característica diferente. O Bobadilla é um jogador que está se adaptando ao futebol brasileiro, vai precisar ser trabalhado, acho até que é um jogador que tem potencial para crescer. O Nestor eu gosto muito, mas costuma ser um cara que joga um pouco mais avançado. Hoje ele entra até um pouco mais ali pelo lado esquerdo. Eu acho que, no geral, o primeiro tempo do São Paulo faltou mais eficiência no momento da finalização. Tem chance de bola parada com o Arboleda, tem a chance com o André Silva, que é um jogador que começou muito bem, depois caiu de produção, não tem a mesma capacidade de decisão, a mesma briga, a mesma importância que o Calleri tem nesse ataque, cai um pouquinho de nível. Né? E aí a gente está vendo, por exemplo, a jogada do Lucas, né? Uma grande jogada, ele faz muito esse movimento, né, da direita para dentro, conseguindo achar o Ferreirinha, e aí faltou de novo a eficiência na finalização. Achei o segundo tempo bem abaixo, né, da equipe do Zubeldia, mas acho que, para finalizar essa questão do Alisson, o Marcos Antônio é um jogador que pode preencher muito bem esse papel do meio campo do Tricolor. Aliás, Dani, deixa eu aproveitar, porque eu recebi um monte de coisa no Twitter perguntando do Marcos Antônio, porque ele jogava na Lazio, né? E quando o Felipe Anderson foi contratado, eu até fiz o vídeo falando do que dava para esperar e tal. O Marcos Antônio eu não tenho a menor capacidade de dizer baseado no que a gente viu na Lazio, porque a gente viu muito pouco ele jogar na Lazio. Na verdade, é o que o Donan falou, ele não teve sequência, e não é que ele não teve sequência por falta de qualidade, não. Ele teve um problema logo na chegada dele, que ele foi contratado pelo diretor da Lazio, Iglitari, a contragosto, ou pelo menos sem o aval do Maurizio Sarri, o técnico. E isso acabou complicando demais a passagem dele por aí. Sabe aquela coisa do técnico que... O técnico já estava lá já quando ele foi contratado. Isso. E aí ele foi contratado, ele chega na Lazio sem o aval do técnico. Ele até usou o Marcos Antônio em alguns momentos, mas ele tinha jogadores já de confiança de muito tempo. E por isso ele acabou jogando pouco. Ele nunca foi um titular. Ele entrava, ele jogava um jogo ou outro, mas nunca chegou a ser um titular de maneira consolidada, mas eu acho que isso não depõe absolutamente nada contra, tá? A gente tem que olhar para o passado anterior e não para o que ele não jogou na Lazio, porque não jogar na Lazio eu acho que não tem a ver com falta de qualidade, não. Tinha uma questão política ali. E no passado anterior, eu fiz jogos dele no Shakhtar, na época do Luiz Castro. É um controlador de jogo. Sim. É um jogador que tem muita qualidade com a bola, até ousado no drible, é um belo jogador, um jogador que tem... Eu não consigo ver assim, as características tão parecidas, porque o Alisson acelera mais o jogo. Até porque o Alisson era um ponta. Exato, ele não era um atacante, um jogador que parte para cima. E também não precisa ser um clone do Alisson, né? Eu acho que ele vai dar mais posse de bola para o São Paulo, eu acho que ele vai dar mais aquele passe que só ele está enxergando, e eu acho que ajuda demais. Agora, é claro, isso que o Jean está falando, assim, é preciso dar uma olhada em ritmo de jogo, né? Em ritmo de competição. Que ele vai chegar no futebol brasileiro com os caras babando, né? E a gente sabe o que é o segundo turno do futebol brasileiro. A ficha já caiu. Quem está lá atrás já está desesperado. Hoje, a rodada não terminou, mas hoje o Corinthians venceu fora de casa. Só um time venceu fora de casa. E foi um que estava desesperado. Sim. Então, a ficha já caiu para todo mundo. E isso, para um jogador que está chegando sem ritmo de jogo, ele pode demorar um tempinho a entender a velocidade do jogo. Ainda mais com essa responsabilidade. A tua camisa aí, faça o que fazia o Alisson. É a única coisa que não pode fazer com o Porque aí vão perceber que não é a mesma coisa, porque ninguém no mundo é igual ao outro, né? Se ele não vai acelerar Ele era um desejo do Flamengo, né? Sim. Ele era um desejo para ser até um reserva do De La Cruz. Eu acho que ele... São Paulo foi muito ágil até, né? Em aproveitar uma brecha, o Flamengo não fechou, o acerto mais rápido para você contratar esse jogador. E acho que o São Paulo ainda precisa de mais. Precisa preencher um pouco mais o elenco ali do Zubeldia. Tem um problema muito grande na lateral. Tem que ver como é que vai ser a... Para você, primeiramente, os laterais que jogaram hoje não estão... No mesmo nível, eu acho que é difícil, né? Você ter reservas e titulares no mesmo nível exatamente, mas estão muito abaixo do que... Eu acho que na lateral esquerda, Dani.
na lateral esquerda. O Patrick, ele é um jogador de seleção de base, né? Ele tem potencial, cria de Cotia, mas ainda está cru. Acho que ele precisa ser mais desenvolvido. E aí ainda problema, que a gente possa dizer que acho que sim, o melhor momento do São Paulo no jogo foi com o Patrick passando, Ferreirinha, os dois ali jogando. E às vezes eles invertendo, né? Eu acho que assim, e eles até conseguiram fazer boas jogadas, depois desperdiçadas, uma delas desperdiçada pelo André Silva lá no meio. Então assim, eu acho que é isso, ele tem potencial, senão não seria jogador de seleção de base e tudo mais. Agora, daí a você achar que... Né, E aí é um problema porque fala-se muito no Wellington saindo, né? Na venda dele. Sim, o São Paulo precisaria repor. Hoje, em Belo Horizonte, muito foi falado da saída do Maurício Lemos, mas é zagueiro, né? E que viria para o São Paulo, mas é diferente, posicionamento completamente diferente. Agora, pela direita... Não dá para falar que o Rafinha está abaixo do nível de ninguém, né? O momento por isso. Um é seleção de base, o outro é consagrado, né? Não aguenta mais vários jogos intensos, 90 minutos, mas é o Rafinha. E o Igor Vinícius hoje é um outro jogador aos olhos do São Paulino. Né? Eu também acho. Já foi muito cornetado na vida, mas eu acho que ele atingiu um patamar. O São Paulo pela direita me parece resolvido, pelo menos até o fim dessa temporada. Agora, pela esquerda, daqui a pouco pode não ter nem o atual titular, com esse problema da renovação. É um elenco que carece, eu acho que até mais de número de jogadores, porque os volantes que a gente citou aqui são bons jogadores. Rodrigo Nestor é um bom jogador. Bobadilha... Aliás, assim, só uma coisa rapidinho, Celso, assim, eu acho que o que a gente viu hoje, repito, para mim, naqueles que foram os melhores momentos do São Paulo no jogo, talvez aqueles 20 minutos iniciais, o Rafinha ficava bastante, né? O Rafinha ficava praticamente ao lado dos dois zagueiros, então aquilo que tantos times de futebol fazem hoje pelo mundo, né? Na linha de 4, um dos laterais fica mais e o outro sobe, isso pode ser uma solução também, porque se você de repente optar por fazer isso, entendeu? Por ter um lateral mais fixo como o Rafinha foi hoje, nesse momento do jogo, você libera o cara pela esquerda e aí esse cara pela esquerda pode até ter uma outra função. Não precisa ser necessariamente um lateral, não precisa ser necessariamente um defensor, né? Você citou o Nestor, por exemplo. Sim. Então, eu acho que você tem essas possibilidades também e o Zubeldia certamente tem a capacidade de avaliar todas elas. O Rafinha tem muita autocrítica, né? Ele sabe exatamente, a essa altura da vida, quem ele é, o que ele pode entregar. Então, você não tem aquela resistência que às vezes tem de outros jogadores que não percebem que o tempo passou. Né? E completamente comprometido, né? Assim, o Donan falou sobre isso de passagem. Para quem está chegando agora, eu também quero destacar aqui o Juventude. Eu não esperava o Juventude fazer a campanha que tem feito no Campeonato Brasileiro e vale lembrar, né, já perdeu 2 técnicos no ano, com toda a dificuldade que é para montar time, né, tendo um orçamento menor, com toda a dificuldade que passou também, sendo afetado, Caxias do Sul menos, mas o Estado sendo muito afetado pelas enchentes. O Juventude faz uma campanha, o Juventude vendeu muito caro o resultado para o São Paulo. E como o professor Celso Zelt disse... Você ia falar o mando. Eu também, quando ele começou a frase... Aí, galera, São Paulo fica no 0-0 contra o Juventude. Um empate amargo, né, para o São Paulo. O time perde a vaga ali no G4, né? O Fortaleza venceu o Atlético Goianiense e assumiu a 4ª colocação ali na tabela do Brasileiro. E o São Paulo deixa o G4 com esse empate contra o Juventude. Concordo com o que o pessoal aí concordo em parte, né, com o que o pessoal aí do Linha de Passe falou. O primeiro tempo foi até um jogo melhor do São Paulo. O segundo tempo, um jogo mais apagado. O Juventude chegou a fazer um gol, mas o VAR chamou o árbitro ali para fazer a revisão e deu a falta, né? O impedimento, se não me engano. E o São Paulo, o VAR, né, salvou o Rafael, né? Porque foi uma falha feia do Rafael. O torcedor depois até gritou ali, né, o nome do Rafael, até mesmo para apoiar o goleiro. Mas fica aí esse gostinho, né, amargo, esse empate do São Paulo contra o Juventude. Juventude que é um time que já tirou pontos aí do Flamengo, do Atlético Mineiro e hoje tirando pontos do São Paulo. Tinha até alertado antes do jogo, né, que é um time, era um jogo para entrar com atenção, mesmo perdendo o treinador Roger Machado, mas o time deu trabalho hoje para o São Paulo e o São Paulo não conseguiu, né? Pelo menos um golzinho aí para sair com os 3 pontos, mas seguir aí no foco, né, da batida para os próximos jogos e quem sabe
próxima partida conquistar a vitória. Como foi destacado aí pelo pessoal do linha de passe, o time sente muita falta do Alisson, mas vai ter que acostumar a jogar sem ele, porque vai passar um bom tempo sem poder jogar, né? Então, isso aí não é desculpa. O time vai ter que, o Zubeldia vai ter que achar um jeito aí para o São Paulo jogar sem o Alisson. É claro que ele faz muita falta, né? Era o craque do time, que estava no melhor momento aí, era o melhor jogador do São Paulo, mas que infelizmente não volta mais esse ano, né? Então o São Paulo tem que contratar, está chegando o Marcos Antônio, e tem que buscar mais nomes aí. Informação também de que o Maurício Lemos do Atlético Mineiro pode ser reforço, ele não foi nem relacionado para o jogo de hoje, mas ver o que vai acontecer nessa sequência. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.